E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Gelson Pessoa, sou psicólogo clínico. Esse é o meu mais novo, recente canal de comunicação, YouTube. Para quem gosta aí do meu conteúdo, das coisas que eu escrevo, pode estar indo lá no meu Instagram, Gelson Pessoa, tá? Me seguindo. Diariamente eu estou postando alguma coisa. Aqui você pode estar comentando, compartilhando aí com seus amigos, tá certo? Diariamente eu estou trazendo conteúdos de psicologia, cristianismo, a relação dos dois, insights que eu tenho durante o dia e temas diversos, tá? E eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês baseado nessa influenciadora, no que vem acontecendo com a Lara Nesteruk. Para quem não conhece, a Lara Nesteruk, ela é uma influencer digital, primeiramente nutricionista, uma nutri muito famosa, que tem uma legião de fãs, né? Influenciadora digital que posta, que está há muito tempo aí nas redes sociais, tem um alcance bem significativo. E recentemente, nos últimos meses, para quem não sabe, ela foi casada há muito tempo com um médico, e nos últimos meses ela vem passando por problemas dentro do seu casamento, né? Muita coisa que ela não sabia começaram a aparecer, informações, traições, pelo que parece teve desvio de mais de 7 milhões de dinheiro da parte dele, da sua conta, né? E ela construiu todo o seu patrimônio com seu trabalho, com seu esforço. Ele não fez de nada e agora, além de pedir a separação, está pedindo o que é dela, metade dos bens, né? E ela vem expondo todo o caso, né? Expondo vídeos, mensagens, conversas de WhatsApp, coisas bem íntimas e próximas deles dois, de tudo que acontecia. Porque quem gosta, quem conhece, sabe da sinceridade, da integridade dela, sabe que ela está vivendo uma verdadeira covardia, uma trairagem. Isso não passa de uma trairagem, né? Mas ouvindo essas coisas, esses áudios, né, esses vídeos dela, eu parei para refletir sobre a vida a dois, né? Quem gosta dela admira muito. Muitas pessoas estão pensando, poxa, como que pode uma mulher tão inteligentíssima, né? Inteligentíssima, se deixou enganar por um salafrário, porque é essa imagem que ele está passando, né? Como isso pode acontecer? E cara, é o seguinte, a inteligência ela não vai nos resguardar de muita coisa. Essa aqui é a verdade. Ela não vai nos resguardar de muita coisa. Por mais que você seja um especialista em certas áreas, muito bom, tenha muito conhecimento em uma determinada área, você vai precisar de uma bagagem pelo menos mediana nas outras áreas da sua vida. Senão, você pode ser muito bom, um ótimo, um expert, um empresário, um supervisor de excelência na sua empresa. Se não for um bom pai, se não souber o básico de ser um bom pai, você vai estar vulnerável. Você pode ser um bom pai, pode ser um ótimo dono de casa, uma dona de casa, mas se você não for uma boa funcionária, né, uma boa pessoa dentro do seu local, da sua empresa, você vai estar vulnerável a alguma coisa, né? Então, tem certas coisas que não basta só a inteligência, você vai precisar de um conhecimento que não se adquire nos livros, não se adquire na sua especialidade, não se adquire lendo, se adquire ou na experiência dos seus erros ou na experiência dos erros dos outros, né? É isso que eu vinha pensando, porque quando o assunto é matrimônio, é união de pares, família, desde muito cedo todos nós temos dúvidas e buscamos respostas para essas dúvidas. E onde é que a gente encontra as respostas dessas dúvidas? Nosso ciclo, os exemplos mais perto.
E eu, particularmente, eu nunca tive bons exemplos desde muito cedo. Eu não tive um exemplo, uma referência que eu pudesse me espelhar e dizer, olha, quando eu crescer, eu quero assim. Eu não tive isso desde muito cedo. Pelo contrário, era o exemplo que eu tinha, era o exemplo do que não fazer, da família que eu não devia construir, do tipo de pai que eu não devia ser, do tipo de mãe que eu não devia ser, do tipo de filho comparado aos irmãos que eu não devia, não que eu esteja aqui, né, denegrindo a minha família de forma alguma. Eu amo minha família, aprendi muito com eles, mas eu falo como um todo, certo? Eu falo como um todo. E uma coisa que eu aprendi com a experiência, com o erro dos outros, daqueles que me criaram, é que para uma relação dar certo, princípios e valores precisam estar alinhados. É a maior lição que eu aprendi. A maior lição que eu pude tirar dessa experiência de terceiros é que ambos, os dois, precisam ter valores e princípios alinhados. E era isso que eu não via dentro daquele primeiro quadro que eu assisti desde pequeno. E eu olhei para aquele quadro, vi um quadro mal pintado. Eu olhei para aquele quadro e disse, é isso mesmo? Isso não pode ser normal. O que tem de errado aí? Sempre muito crítico e reflexivo, alguma coisa está errado aí. Será que eu vou ser esse pai? Será que eu vou ter uma mulher assim? Será que eu vou morar numa casa como essa? Não pode ser. Tem que ter uma alternativa diferente. Eu vi que aquele quadro era um quadro que eu não devia pintar. De um lado eu tinha uma mulher que temia a Deus, religiosa, que prezava pela fidelidade, pelo compromisso, pelo respeito. E do outro lado eu tinha um homem que não tinha temor a Deus, que não respeitava, que estava preocupado só com ele, com seus projetos de vida, que era idólatra a vícios, tudo que mais importava era o seu vício. Isso fazia com que ele falhasse na sua função de pai, de homem dentro de casa, e de esposo principalmente. Então tem alguma coisa errada aqui. Valores totalmente diferentes, princípios totalmente diferentes. Você pode ser contra com essa ideia do até que a morte nos separe, né? Essa ideia fundamentalista, até que a morte nos separe. Não, é até quando dá certo, né? E o problema é que essas pessoas que defendem esse até quando dá certo, nunca dá certo com ninguém, né? Então o que a gente faz com esses exemplos que deram certo? O que a gente faz com essas relações a dois, mútuas, que vivem se sustentam, respiram até a morte? Porque são casais, não são extraterrestres, são pessoas que enfrentam o mesmo drama, são pessoas que enfrentam os mesmos dramas, enfrentam os mesmos problemas, que enfrentam os mesmos erros, cometem os mesmos erros, mas por que eles conseguem ficar junto até o último suspiro? Como eles conseguem ficar junto até os últimos dias da sua vida? Eu, recentemente, conversando com uma amiga, falando sobre namoro, relacionamento, disse para ela que tinha valores que eu não negociava, valores inegociáveis, critérios que deveriam existir ao se envolver com alguém. Ela perguntou quais. Eu disse respeito, compromisso, lealdade, fidelidade, fé, eu sou um homem de fé, e propósito de vida. Basicamente esse. Ela olhou para mim e disse: Gelson, mas eu quero muito mais que isso. Eu quero alguém para vir na casa dos meus pais, para jantar com a minha família.
Eu quero alguém que goste de frequentar os mesmos lugares que eu, que faça de tudo para me agradar. E deu vontade de dizer assim para ela: como você tá pedindo muito pouco? Isso não é nada. Como você tá pedindo muito pouco? Isso é só migalhas na frente de tudo que eu falei. Isso é absolutamente nada na frente do que eu mencionei. E eu vou dizer por quê. É muito fácil ser um bom moço. É muito fácil ter um bom papo. Se bem que a grande maioria não tem, né? Nem isso. Nem isso. É muito fácil dar presente semanalmente. É muito fácil se fazer presente na casa da moça, jantar com os familiares. Todo final de semana tá lá. É muito fácil. É muito fácil dar aquela de apaixonadinho, surpreendido por você ter entrado na minha vida. É muito fácil. Todo mundo consegue. Sabe o que é difícil? Difícil é você ter a fidelidade como um princípio, certo? Um princípio norteador para todo o resto. Como uma base para todos os seus relacionamentos, como algo fundamental. Difícil é você ter isso no seu coração. Difícil é você ser leal, ter a lealdade. Porque o leal, ele se sacrifica. O leal, ele sacrifica em prol do outro. Ele em prol dela, ela em prol dele. Ele está fechado com você. Ir jantar na casa, tá com você toda hora, isso é espontâneo, é automático. Ele tá fechado, o leal e o fiel, ele tá fechado com você, certo? Ele não vai te deixar, não vai deixar a moça depois de um pós-parto na cama, ainda inchada, doente, cheio de dores, sozinha, para ir final de semana para um bar com os amigos. Ele não vai fazer isso, ele tá fechado com você. Difícil é amar a ponto de renunciar à razão para terminar o dia bem com o outro. Para no final do dia vencer o desentendimento, a discórdia, não precisar ir dormir na sala para terminar bem. Abrir mão da razão. Porque se ele não abrir mão, ele vai despertar a semente da rivalidade. Que nasce, depois que nasce dentro de uma relação, a rivalidade entre os dois já era, morreu. Então, difícil é você ter propósitos, projetos de vida que superem desejos carnais material. Que supere isso, que supere a carnalidade dessa terra, a materialidade dessa terra. Simplesmente comprar um carro ou ter uma casa. Isso no começo do namoro todo mundo faz. A gente precisa da nossa casa, a gente precisa do nosso carro. Que supere isso, supere. Esteja no outro nível, outra dimensão. Isso que é difícil. Isso que tem que ser critério de seleção. Isso que é para ser critérios olhados e vistos pelas pessoas quando escolher um parceiro. É isso. E não esse negócio... Ah, mulher, ele é tão bonitinho, acho que faz meu tipo. Acho que faz meu tipo. Não essa coisa pueril. E eu desde pequeno, desde cedo, ainda hoje, ouvindo os conselhos dos mais velhos, dos anciões, me dizer, cresci ouvindo, meu filho, quando você for escolher alguma mulher para sua vida, preste atenção, observe, vá na casa dela e observe como ela é. Dentro de casa, com os pais, dentro de casa, como é que ela é. O mesmo valia para as meninas. Se você for escolher um homem, observe como ele é com seus pais e dentro de casa. Critérios de seleção que tenha valor para a vida toda, que tenha valor para a união, para uma união que é difícil, complexa, que se desgasta pelo dia a dia, as coisas do dia a dia. Sentimento, emoção não segura. Porque vai ter um dia que você vai acordar, não vai querer olhar na cara do outro.
Aí você vai se separar toda vez que você não tiver mais afim de olhar na cara do outro. Você vai se separar, você vai romper, o desgaste que é terminar um casamento de 10, 15, 20 anos. Simplesmente porque você não acordou com um bom humor. Emoção, elas oscilam, elas vêm e vão, elas alteram, elas mudam. Então não é isso que segura, nem sentimento, nem emoção. Não é isso que segura. Tá? Perguntaram pro Dr. Saulo por que os homens estão... As meninas perguntaram, né? As mulheres, por que os homens estão fugindo de relacionamento? Ele disse, os homens não estão fugindo de relacionamento. Eles estão se aproveitando de vocês. Eles estão se aproveitando da crise de seletividade das mulheres. Vocês estão escolhendo muito mal. Vocês estão usando os critérios seletivos muito mal. É claro que teve mais coisas aí. A gente não sabe como foi toda a história, foi a história deles. Eu tô falando desde o começo. Em qual momento ali do relacionamento as coisas começaram a desandar e por quê. Mas meu ponto de vista, minha tese é, ele não teve dificuldade nenhuma. Ele realmente se mostrou um Sarafrai, um cara que ela não conhecia. Palavras dela, eu não o conhecia. Ele não teve dificuldade nenhuma em atender os critérios que ela colocou como condição. A prova é que, antes de tudo estourar, ela perdoou traições e traições. A primeira, a segunda, a terceira. E a condição foi, olha, se você mudar, a gente continua. Quando isso é inadmissível, não é? Dentro de uma relação. Se ele fez uma, ele vai fazer várias vezes. Então é isso. Eu acho que muitas das vezes a gente entra em relacionamento como se estivesse abrindo uma empresa, correndo riscos, aceitando os riscos, na verdade. As pressas, passando por cima de muita coisa. E, o que é pior, colocando como direção de tudo as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu não estou falando que gostar de alguém não é importante. Se apaixonar por alguém, amar alguém não é importante. Você não tem que ter sentimento, não é isso. Você tem que ser frio, não é isso que eu estou falando. Isso é importante, mas talvez não é o mais importante. Se não tiver o mais importante, como é que pode dar certo? O mais importante são outros critérios de seleção. É isso que eu penso. Então eu quero dizer que se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. O que você acha, se você concorda, se você não discorda. Espero que a Lara, dê a volta por cima. Uma mulher muito forte, uma mulher trabalhadora que vai se levantar mais forte do que antes e dar a volta por cima. Ok? Obrigado e até a próxima.